Bom dia, bem-vindos a mais uma live de sábado. Para quem não me conhece, meu nome é Lidiane e todo sábado eu estou aqui trazendo uma palavra do Senhor para que vocês possam compreender a palavra, a importância da palavra de Deus. Não falamos aqui de religião, né? Nós falamos somente de Deus, porque Deus ele é Salvador das nossas almas, da nossa vida. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso tudo, né? Tudo que temos, tudo que somos, quem somos e como somos é vindo de Deus. Essa é uma verdade absoluta e única. E hoje nós vamos falar sobre 2 Timóteo, capítulo 3, verso 3, 4 e 5. Nós vamos iniciar com essa mensagem, com esse versículo, que fala sobre as aflições que temos como passar pelas aflições, né? Nos sentirmos orgulhosos de passar por isso, porque Jesus também passou, nós também vamos passar, né? E melhor a aflição com Cristo, porque o nosso fardo se torna mais leve do que sem Ele, que se torna mais pesado, né? Qual é a pessoa que carrega um fardo de açúcar, um fardo de feijão ou qualquer outra carga que consegue andar muito tempo com aquilo, né, pendurado em si? Não consegue, ele precisa de ajuda. Então, Jesus é essa ajuda para nós com todas as coisas que nós possuímos, todas as adversidades, as dificuldades dessa vida, né? Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3, 4, 5, ele fala assim: Tu, pois, sofres aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Na nova tradução da linguagem de hoje, ele fala: Como fiel soldado de Cristo, tome parte no meu sofrimento, né? É uma honra para a gente passar por isso com Jesus, porque ele torna o nosso fardo leve. Ele fala: O meu fardo é leve, né? É suave. Continuando aqui em 2 Timóteo capítulo 2, verso 3, ele fala: Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Gente, legitimamente ele está falando que se a gente não tomar parte no reino de Jesus, se a gente não tomar parte dele e com tudo que nós temos, viver para ele, militar para ele. Ele está fazendo uma figuração de um soldado aqui, aquele que foi para o exército. Quem que alistou? Que alistou a gente foi Deus, foi Jesus, né? Então, se a gente não milita, né, e não tenta militar para ele, a gente está militando errado. Ele fala que ninguém que se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou, não é coroado, não está militando legitimamente, ou seja, não está militando para Deus, está militando simplesmente para esta vida, né? Ele continua, eu vou falar aqui na linguagem da tradução em linguagem de hoje, que é uma tradução da linguagem de hoje bíblica, da Nova Almeida atualizada. Ele fala assim: o atleta que entra em uma corrida, lá no verso 6, não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. E o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará compreender todas as coisas. Ou seja, Jesus e o teu Espírito Santo e o Espírito Santo dele nos fará compreender todas as coisas. Para que são todas as coisas? A que são? Como devemos nos comportar? Como devemos ser? Que atitude tomar quando tivermos algum problema, algumas adversidades que a gente não consegue lidar. A palavra adversidade significa várias coisas que vêm para o seu dia a dia, né? Que você não consegue lidar, coisas que você não nem imagina, coisas que você não planejou, mas que vem, né, no seu dia a dia. Então você vai aprender a lidar com todas essas coisas e a compreender todas essas coisas. É isso que ele está dizendo aqui no verso 6, no versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita, ou seja, aquele que trabalha para o reino é o primeiro a receber o seu prêmio, né? E pense no que eu estou dizendo, pois o Senhor fará compreender todas as coisas. Nós vamos compreender, nós vamos entender, Ele vai nos dar sabedoria e inteligência para distinguir todas as coisas e compreender, né, cada coisa no seu devido tempo. Então, quando a gente segue realmente e quer realmente agradar a Cristo,
que Cristo nos chamou para esse maravilhoso reino, nós precisamos parar de nos embaraçarmos com os vários negócios dessa vida, porque muitas pessoas dizem, mas é importante, é vital. Porém, nós devemos entender que são coisas passageiras, são coisas mundanas, para nos mantermos entretidos como uma enorme teia, né? Como um enorme fio tecido pelo próprio espírito daqui desse mundo. Jesus disse que o mundo já é do maligno, não que nós não vamos mais trabalhar, nós não vamos mais fazer as coisas aqui desse mundo, mas nós não devemos nos enredar tanto com a teia desse mundo, nos preocuparmos tanto, nos desgastarmos tanto a ponto de esquecermos de Deus. É isso que ele está falando. Tanto é que quando Jesus estava orando no jardim de Getsêmani, ele falou, Pai, eu não rogo que os tire do mundo, mas os livre do mal. Ele estava falando disso, para que a gente não venha se enredar tanto com as coisas desse mundo que acabamos esquecendo de Deus. Então as coisas dessa vida nos têm tomado muito nosso tempo, quando que as coisas de Deus a gente se esquiva de fazer, né? Nós damos desculpa para não fazer, né? O trabalhador do espírito do mundo, ele é feito para isso, para seduzir, para nos tirar o foco daquilo que realmente é importante, que é manejar bem a palavra da justiça. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, ele fala, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Esse maneja corretamente é empregar a palavra da verdade em atitudes, em ações, para que nós possamos viver de acordo com aquilo que Deus quer, né? Agir dentro da palavra, agir com a palavra, em conformidade com a palavra, não só ler, não só pregar, não só evangelizar por aí, mas nós temos que nos evangelizarmos primeiro, tomarmos a atitude de cristão, né? Agir como aquele que milita realmente para Deus, fazendo a vontade dele, e não somente para parecer cristão, mas para realmente ser, né? Fazendo a vontade dele. Deus não quer que o seu ministério, as pessoas sejam frias em seu ministério. Lá em Apocalipse 3,16 ele fala assim, disse assim, porque você não é morno e nem frio, nem quente, e eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então, ele está falando aqui daquelas pessoas que não são mornas e nem frias. Aquele que é frio, ele já tem o seu entendimento cauterizado, ele já deixou de viver para Deus, né? Ele está dormindo o sono da indolência. Mas aquele que é morno, ele conheceu a palavra da verdade, mas está assim com preguiça de agir dentro daquela palavra, né? Está dominado ainda pelas coisas do mundo, está enredado, igual a mulher de Jó. Lembra que Deus disse para ela não olhar para trás, mas ela estava tão apegada na vida lá atrás que ela olhou e virou uma estátua de sal. Então, para que a gente não vire essa estátua de sal, para que a gente não paralise na caminhada com Cristo, é necessário que nós sejamos quentes. Ele fala quando você não é frio e nem quente. Ele está dizendo que é essencial que sejamos quentes, que nós possamos queimar dentro do fogo do Espírito Santo. O que é se queimar do Espírito Santo? É ter essa paixão, esse amor por viver no caminho da verdade, que é o caminho de Deus. É todo dia a gente dizer, graças a Deus, eu tenho um problema, mas Deus está me ajudando, Deus está comigo, Ele é comigo para fazer eu ultrapassar todas as adversidades, todos os obstáculos que a vida me traz. O fardo com Ele é mais leve e nos alegrarmos disso. Porque está escrito na palavra do Senhor que o justo, ele viverá pela sua fé. Ele não viverá pelo que ele vê, mas ele viverá com os olhos fitos em Jesus Cristo, porque ele sabe que o nosso Jesus Cristo, ele é o consumador de nossa fé, ele é o consumador de todas as nossas ações. E quando a gente é fraco, com ele nós somos fortes, porque Paulo falou, quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque o teu poder, que é o poder de Deus, se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, quando a gente se sentir fraco, é necessário que a gente tome a água da fonte da vida, que é Jesus Cristo. Ele falou para aquela mulher do poço que quando ele desse a água para ela, não aquela água que ela tivesse sede de novo, mas a água que saltava para a vida eterna. É dessa água que nós devemos viver, é com essa água que nós devemos militar, é com essa preocupação que nós devemos ter, é com o reino, viver dentro do reino, viver aqui
cuidando nos nossos afazeres do dia a dia, da nossa vida cotidiana, mas porém sabemos que nós temos um Senhor que nos chamou para correr essa corrida, para militar, né? Então não sejamos desinteressados pelo reino de Deus e nem pelas coisas do reino, porque Jesus, ele está voltando. Jesus, ele não está no meio do caminho, mas ele vai voltar, né? Em Mateus 24:46 ele fala: feliz aquele que trabalha, ou seja, feliz aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar-o trabalhando, né? Então a este Deus confiará todos os seus bens. Por quê? Porque nós fomos fiéis, nós nos propusemos a estar dentro dessa militação, militando, não se embaraçando com as coisas, com os negócios dessa vida, mas agradando aquele que nos alistou, que é Jesus Cristo, né? Então nós devemos ser servos fiéis e nos empenharmos nas coisas do alto, vivendo aqui, mas, porém, com um pensamento fito em Jesus, fixo nele, né? Viver todo o tempo com ele na mente, né? Porque a palavra diz que para ele são todas as coisas, né? Por isso nós seremos mais que vencedores com Cristo Jesus, nosso Senhor. Então essa é a palavra de hoje, vou ser bem breve, porque o meu bebezinho tá para acordar. Então fique com Deus. Peço que vocês leiam a Bíblia, mas leiam mesmo, gente. Leiam com vontade, leiam com amor, leiam com esperança, leiam com gratidão, porque tudo, absolutamente tudo que vocês são, vem de Deus. O ar que você respira, a mulher, o homem que você é, os filhos que você tem, foi Deus que deu a você, né? Porque você fez as suas escolhas. E se as suas escolhas não foram certas, porque provavelmente você não consultou a Deus antes. Então, quando a gente consulta a Deus antes da gente tomar qualquer atitude, nós somos direcionados pelo Espírito Santo, pelo Espírito da verdade. Jesus disse: quando eu for, eu vou mandar um outro ajudador. Esse outro ajudador é o Espírito Santo. E tudo que a gente for fazer, nós temos que estar com conformidade com o Espírito Santo. Senhor, se é da tua vontade, Senhor, eu vou me casar com esse homem, ou vou me casar com essa mulher, Senhor. Me direciona, ela vai ser uma boa esposa para mim, ele vai ser um bom marido para mim. Vigie, abra seus olhos, peça discernimento e sabedoria de Deus. Senhor, me dê sabedoria para enxergar aquilo que eu não estou enxergando. Às vezes a gente está tão iludido com as coisas do mundo, com a beleza do homem ou com a beleza da mulher, ou então tão iludido, às vezes a gente fica ansioso para querer tal coisa, ou ansiosa para querer tal coisa, e a gente não deixa a ansiedade de lado e enxerga, porque a ansiedade ela nos cega e não deixa a gente ver o óbvio que Deus faz com que a gente veja. Por quê? Porque a gente não pediu sabedoria, discernimento, direcionamento personalizado do Espírito Santo. Mas quando a gente tem esse direcionamento personalizado, 90% você acerta das coisas, mais do que erra. Porque quando a gente está sozinho, a gente não sabe. Por isso somos chamados de ovelha. Qual é a ovelha que sabe pastorear sozinha? Nenhuma. Ela necessita, né, do seu pastor. O Senhor Jesus, ele disse um dia: eu sou o pastor, e as minhas ovelhas ouvirão, elas conhecerão a minha voz, eu já chamarei pelo nome, e elas me conhecerão, e elas me seguirão. Jesus estava falando que ele era o pastor, ele é o nosso pastor. Então, quando a gente ouve a voz dele, nós reconhecemos que ele é Deus. O Espírito Santo, a fagulha que mora dentro da gente, quando a gente aceita Jesus, quando a gente aceita que o mundo é de Deus e que todas as coisas são dele e para ele, nós ouvimos essa voz. E essa voz nos dá direcionamento personalizado. Por que eu falo personalizado? Porque cada pessoa, cada indivíduo é único. Tanto é que você tem uma digital. A sua digital é única, assim como o Senhor fez você único. Você tem a assinatura de Deus no seu DNA. Então, como ele não pode guiar suas criaturas, as suas ovelhas, é óbvio que ele guia. Ele não vai deixar ninguém como um cego no tiroteio, mas ele dá esse direcionamento personalizado, porque somos especiais, sim. Ah, mas Deus não faz acepção de pessoas?
Não, ele não faz. Ele não quer saber se você é rico, que você é pobre, se você é negro, se você é branco, se você é de um estado, é de um outro país. Não importa a sua nacionalidade, não importa em quem você já creu, como você já andou. Ele falou: vinde como estás. Então, como você tá, você vai vir ao Senhor, Ele vai te limpando, Ele vai te mostrando, Ele vai abrindo e expandindo o horizonte da tua mente, vai trazendo para você verdades absolutas que antes você não compreendia, e você agora olha e fala: meu Deus, como eu não pude enxergar antes a ansiedade, as adversidades desse mundo, as teias desse mundo, o embaraço desta vida não deixou você enxergar, né? Nós somos cegos sem Deus. Ele é o nosso olho. Por isso Deus é chamado do olho, o olho que tudo vê. Por quê? Porque ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Onipotente porque ele pode tudo, onisciente porque ele conhece tudo, né? E onipresente porque a sua presença está em todos os lugares. Não existe um lugar que Deus não está. Ele fala: se você me clamar debaixo de uma árvore, lá eu estarei. Vocês lembram quando Jesus estava falando com os discípulos? Vocês lembram quando Jesus estava falando com o discípulo que chegou Bartolomeu? E ele falou: eis aí, um verdadeiro israelita? Bartolomeu virou para ele e falou: o Senhor me conhece? Jesus conhece todos nós. Ele conhece o íntimo do nosso ser. Ele teceu nós. Ele teceu nossos ossos. Ele nos conhece desde o ventre de nossa mãe. Ele conhece todas as nossas aflições, todas as adversidades que perturbam a nossa cabeça, o nosso coração, que aflige a nossa alma. Ele é o nosso Pai. Eu me emociono pelo enorme amor que Ele tem por nós. Imagina nós sem Deus, nós, além de não existirmos, estaríamos perdidos, né? Então, retomando a palavra que Jesus disse a Bartolomeu: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não encontro dolo. Ou seja, não encontro mentira nesse homem, no como ele faz, como ele vive a sua vida de acordo com a minha palavra. Bartolomeu virou para ele: o Senhor me conhece da onde? Ele falou: antes mesmo de João, eu não lembro quem chamou essa passagem, te chamar, eu te vi embaixo da figueira. Aí ele falou: o Senhor é filho de Deus. Ele falou: você creu porque eu disse que te vi embaixo da figueira? Muito mais coisas você verá, né? Então, naquele momento, Bartolomeu reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Como podia um homem que ele estava sozinho embaixo da figueira clamando a Deus e ao Espírito Santo, e Jesus viu ele. E ele entendeu, né? Ministrado pelo Espírito Santo, ele entendeu que aquele homem era o Filho de Deus, que era único, que era óbvio que ele era o Filho de Deus. Como é que ele poderia ter visto ele se ele não fosse? Ele não era desse mundo. Então Bartolomeu reconheceu isso. Então Jesus, ele conhece as adversidades do nosso problema, ele conhece aquilo que aflige a nossa alma, que aflige a nossa mente, o nosso coração, ele conhece o nosso dia a dia, né? Ele fala: mesmo que um pai, mesmo que uma mãe o abandone, eu jamais o deixarei, eu jamais o abandonarei. Então ele é o nosso Deus, esse é o nosso Pai, aquele que realmente se preocupa com a gente. Então, que a gente possa não nos embaraçarmos tanto com os negócios desse mundo. Mas ele fala lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3, né? Milite como para Deus e não se embarace com os negócios dessa vida, para que você possa agradar aquele que eu alistou, ou seja, o Cordeiro, Filho de Deus, aquele que está preparando as bodas do Cordeiro para que a gente possa sentar na mesa e ceiar com ele. Que nós possamos estar bem mais preocupados em trilhar esse caminho do que o caminho que aqui perece, porque aqui tudo vai perecer. Ele fala que nessa vida tudo passará, né? Céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, ou seja, será cumprido tudo que está no livro da verdade, que é a Bíblia. Então essa é a palavra de Deus que veio realmente dele, não de mim mesmo, porque antes de eu pregar para vocês, eu consulto com ele.
Eu peço ajuda dele, eu peço direcionamento personalizado, o que eu devo fazer, como eu devo me empenhar mais. E ele me cobra, olha, você se empenhou pouco, você pouco estudou a Bíblia. Porque às vezes eu tô tão atarefada porque eu sou mãe, e quem é mãe sabe que não é fácil, é uma correria para quem tem filho pequeno. Faz uma coisa para cá, faz outra para ali, e às vezes a gente acaba esquecendo de meditar mesmo acordando tão cedo. E se a gente não botar Deus como prioridade, a gente acaba militando para o mundo em vez de militar para Deus. Então quando a gente acorda cedo e toma a atitude de, num primeiro momento, sentar na sua cama e dizer, Senhor, eis-me aqui. Como disse Samuel para Deus, quando Deus chamou ele, Samuel, Samuel, e ele disse, não sou eu que estou te chamando, mas é Deus. Vá lá para sua cama e diga, eis-me aqui, Senhor. Esse eis-me aqui é uma coisa muito profunda para Deus. Significa, eu sou o teu servo. Eu estou aqui para fazer a tua vontade, não a minha. Esse eis-me aqui significa isso. Então é priorização, prioridade, é sentar na cama e dizer, eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor tem preparado para o meu dia hoje, não se preocupe. Amanhã eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas você não disse se Deus quiser, né? Porque tudo é de Deus. Tudo é para Deus. Às vezes tem pessoas que morrem dormindo, planejam, mas no dia seguinte não tem como executar aquilo que planejou porque morreu dormindo. Então tudo, absolutamente tudo, parte da vontade de Deus, né? Até quando o inimigo vem afligir a gente, nós estamos passando por adversidade, né? Para provarmos a nossa fé, assim como Jó passou. Lembre-se de Jó, que ele foi pedir permissão para Deus. Viu o teu servo Jó? Aí Deus falou, mas o meu servo é fiel. Ele falou, não. Ele é fiel porque o Senhor dá tudo para ele, tira dele as coisas para ver como ele vai blasfemar na sua face. Deus falou, pode tocar nele, mas poupe-lhe a vida. Porque Deus conhecia o coração de Jó, assim como Ele conhece o nosso coração. Como quando estamos firmados em realmente passar por sofrimento, mas honrar a Deus, Ele sabe quem somos. Ele sabe que mesmo o inimigo vindo nos afligir, nós vamos estar ali firme. E Ele vai estar nos fortalecendo, porque Ele é a nossa força, né? E Ele sabia que Jó, mesmo passando por tudo que passou, não iria se negar a continuar no caminho e nem dizer, eu não sou mais servo de Deus. Como a mulher de Jó disse para ele, tu ainda é fiel a Deus? Por que você não abandona Deus? Né? Amaldiçoa, ele morre. Ele virou para a mulher dele e falou, você fala como uma louca. Como vou receber o bem de Deus e não o mal? Ele não atrelou tudo aquilo que ele sofria ao inimigo, mas ele glorificou a Deus com a vida dele em tudo. Não só quando ele estava alegre, não só quando ele tinha riqueza, não só quando ele tinha filhos, não só quando ele tinha bens e nem só quando ele tinha saúde, mas no meio da adversidade, da realidade de Jó, cruel que foi, ele glorificou a Deus. Então que nós possamos ser como Jó, sabe, militar para Deus, viver para Ele e se orgulhar disso, em sofrer as aflições dentro do reino, nesse caminho. É maravilhoso. É uma coisa extraordinária que não se pode explicar. Por isso que nós, quando a gente vai pregar sobre Deus, a gente chora. Mas a gente chora de alegria, gente. Porque é um caminho lindo, é um caminho maravilhoso. É um caminho que é impossível você traçar e não se apaixonar pela maneira como Ele trata cada um de nós, pela particularidade e a individualidade que Ele trata cada nós. Ele não tem um filho preferido. Ele faz isso com todos nós. Mas Ele nos dá um direcionamento personalizado para que a gente se sinta especial. E nós somos especiais para Deus. Somos únicos. Somos como a digital. E essa digital veio de Deus. Nós temos o DNA dele, temos a assinatura dele no nosso espírito, na nossa alma. Ele fala que o corpo perece. O inimigo pode fazer qualquer coisa com o teu corpo, pode te matar, tirar a tua vida, mas ele não pode tirar o teu espírito. Aquilo que vive para Deus, aquilo que é o fôlego de Deus que vive dentro de você, que aspira por Deus,
Vai além da vida, gente. Vai além da compreensão humana viver para Deus. É uma coisa que eu não sei explicar. Só você vivendo para você saber. E você vai dizer: ah, aquela moça da live estava certa. Isso é viver para Deus. Essa paixão é verdadeira, não uma paixão mundana. Essa alegria é de Deus, não a alegria que o mundo dá. Essa paz, ele fala que é a paz que excede todo o entendimento humano virá morar em nós. E é essa paz que eu sinto e eu quero que vocês sintam. Porque aquele que se preencheu de Deus, se ele não transbordar na vida de outra pessoa, ele não está vivendo direito com Deus. Ele realmente não está vivendo. Ele realmente não está no caminho, porque quando ele está no caminho, ele transborda. Ele se enche de alegria, mesmo com problemas. Gente, eu tenho problemas, eu tenho contas para pagar, eu tenho marido, eu tenho filhos, eu tenho preocupações nessa vida também, né? Tem falta, tem coisas que eu achava que faltava na minha vida, mas com Deus a gente, é tudo preenchido. Tudo bem se eu não tiver isso, a gente pensa. Tudo bem se eu não tiver aquilo. Eu não vou viver aqui para sempre mesmo. Uma hora eu vou morrer e vou com Deus viver. E eu não vou morrer para sempre. Essa somente é uma parte da minha vida. Eu tenho outra parte lá na eternidade. E lá se chama eternidade não por acaso. Porque lá nós viveremos eternamente com o Filho do Cordeiro e com o Cordeiro de Deus. Né? Lá nós sentaremos na mesa e cearemos com ele. Ele nos dará um novo nome. Esse nome será escrito que somente ele conhece. Se vocês lerem a Bíblia, vocês entenderão o que eu estou falando. Porque é um nome que só ele conhece. Ninguém mais. Só ele entende como somos, quem somos e por quem nos transformamos. E é com esse Espírito que eu entrego a vocês essas palavras que veio do Espírito Santo. Eu não tenho sabedoria alguma para ter uma eloquência verbal para falar para vocês, mas Deus tem, o Espírito Santo dele que mora em você tem. Então decida hoje aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Não estou falando de religião, porque ela não salva. Não estou falando de placas de igreja. Eu estou falando, gente, de Deus. Estou falando do ser que criou o universo, criou eu e você. Ele é o dono de tudo, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima. Amo vocês em Cristo. Se assim Deus permitir. Tchau!